Pessoal, eu preciso falar para vocês, é um assunto muito sério. Você precisa parar de se sabotar. Acho que muita gente, não sei você, talvez você vai dizer que não é o seu caso, mas eu sei que tem muita gente que se sabota. Eu sei que tem muita gente que tem uma ideia fixa na cabeça de que para ter sucesso na vida, em qualquer área, né? Pode ser na área financeira, na área emocional, na área espiritual, em relacionamentos, as pessoas acreditam que precisam de mais informação, elas precisam buscar mais conhecimento, e tudo isso é verdade. Né? Mas já fiz alguns conteúdos aqui falando sobre, muitas vezes, quando a gente está indo sempre atrás de informação, isso pode ser uma forma de procrastinação, da gente não fazer as coisas necessárias que vão trazer as mudanças que a gente precisa na nossa vida. Isso aconteceu comigo. Eu estava sempre em busca de informações, achando que precisava de mais alguma peça no quebra-cabeça para eu aprender como é que funciona esse negócio de ganhar dinheiro pela internet, ou de, sei lá, alguma informação que eu achava que eu precisaria aprender. E eu já disse aqui várias vezes, é óbvio que informação, é óbvio que conhecimento nunca é demais. Mas se a gente nunca coloca a mão na massa, se a gente nunca entende aquilo que realmente é importante para a gente age, nada vai acontecer. Eu queria tratar de alguns assuntos aqui com vocês que eu aprendi a duras penas e que eu acredito muito que é importante, e que poucas pessoas acabam falando. Que tem muita gente falando sobre alta performance, muita gente falando sobre diquinhas, hackzinhos para você poder ganhar dinheiro e você ter um negócio, né? A maior parte dos conteúdos que eu faço aqui é a respeito de criação de conteúdo, de negócio, de você vender seus produtos, vender seus serviços. Mas se a gente não tiver, eu sempre falo isso aqui também, né? Se a gente não tiver bem com a gente mesmo, nada dessas coisas importa. Então, algumas coisas que eu aprendi na minha vida, que eu anotei aqui para mim, que são extremamente importantes, que eu gostaria de passar para você, são essas coisas que eu quero, né, relatar aqui para você. Se você puder, pega um papel e uma caneta para você anotar essas coisas. É realmente importante, né? Ou então salve esse vídeo para você poder ver depois. E se você não está inscrito no canal ainda, não sei o que você está fazendo que você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações, né, no sininho, para você sempre receber, né, as notificações quando a gente postar conteúdo novo aqui. Deixa aquele joinha, deixa um comentário também aqui nesse vídeo para eu saber a sua opinião. Eu tenho tido, muita gratidão de ver o comentário de vocês, de ver o feedback de vocês, de ver o carinho de vocês nessa série de vídeos que eu estou fazendo, principalmente dedicado, né, a desenvolvimento pessoal de verdade, né, coisas de verdade, coisas que eu passei aqui na minha vida e que eu tenho esse privilégio, né, de poder compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa, você quer ter uma vida mais legal? Você quer entender quais hábitos estão matando, né, a sua vida, quais hábitos estão impedindo você de progredir de verdade, sem muitos rodeios, mas coisas que, se você mudar na sua vida, você vai ver grandes resultados. A primeira coisa que você tem que entender, que eu anotei aqui, é que dormir mal te deixa burro. Tá? Dormir mal te deixa uma pessoa retardada mental. E eu estou dizendo isso porque a gente vive hoje numa era onde parece que a gente não é mais permitido a gente descansar. A gente sabe essas ideias que o pessoal fala, né? Tipo, o foguete não tem ré, trabalho enquanto elas dormem, sabe essas coisas assim que muitos coaches, muitas pessoas acabam dizendo. Eu não tenho nada contra coaches, tá? Inclusive tem vários coaches que eu respeito bastante, mas eu acho que a maior parte das pessoas não faz a menor ideia do que está falando. Eu acho uma das coisas que eu aprendi, isso aí foi a duras penas, né? Eu tive graves problemas de saúde por trabalhar demais sem descanso, né? Eu trabalhava várias e várias horas por dia, não descansava, e o que aconteceu foi que tive grandes problemas com síndrome de pânico, com vários problemas que me acarretou sobre a questão de ansiedade. E por isso que eu coloquei isso aqui em primeiro lugar. Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa recarregar suas baterias. Eu sei que tem muita gente que está falando, poxa, Thiago, mas eu sei de tudo isso. Não, talvez você não saiba. Talvez você não saiba da importância de você descansar, de você se permitir descansar, de você permitir respirar, porque isso daí, inclusive, vai trazer mais produtividade para você. Isso, inclusive, vai trazer mais clareza mental para você na hora que você for fazer as coisas.
Então, às vezes, falar não para mais pessoas, né? Olha, você pode fazer isso, vamos fazer isso. Não, eu tenho que descansar. O descanso, para mim, hoje é prioridade. Eu procuro dormir 7, 8 horas, né, por noite, todos os dias ou todas as noites, né? Isso é uma coisa que, para mim, é a priorística, né? Eu não, a não ser, obviamente, né, a gente tem uma festa para a gente ir, alguma comemoração, não estou dizendo isso também, a gente tem que ter ter um certo jogo de cintura, mas tem muitos compromissos que eu digo, não tenho que dormir, tenho que me resguardar, mesmo porque, né, parte do meu trabalho é um trabalho criativo, parte do seu trabalho talvez seja um trabalho criativo, e a gente está vivendo uma grande síndrome de burnout, né? As pessoas estão ficando, sabe, parece que o cérebro está fritando com essa ideia da gente tem que estar sempre produtivo, tem que estar 24 horas por dia, tem que estar lá atendendo o celular e tal. Tem muita gente que gosta desse tipo de rotina. Talvez você seja uma pessoa mais jovem e ainda não se deu conta de que isso é importante para você, né? Que, sei lá, o descanso realmente é importante. Mas principalmente na questão da criatividade, eu já percebi, quando a gente não dorme, quando eu fico sem dormir, quando eu, enfim, eu quero extrapolar sabe, meu senso de saúde, né? Eu vou ficar essa madrugada tentando fazer as coisas. A minha criatividade basicamente cai para, sei lá, não vou dizer 0, mas cai lá para 10, sabe? Entre uma escala aí de 0 e 100. Eu fico realmente imprestável. E é uma das coisas que eu aprendi, a gente precisa dormir. A falta de sono deixa a gente burro, né? Deixei esse aqui para deixar bem patente para você. Você fica, sabe, uma pessoa parece um zumbi, não sabe realmente direito o que fazer. Sua produtividade vai cair lá para baixo. Então você está querendo realmente ter clareza mental, quer ser uma pessoa de verdade mais focada, uma pessoa mais inteligente, tem uma rotina de sono. Né? Tem um bilionário, não sei se você conhece o Brian Johnson, ele tem um projeto chamado Don't Die, né? Não morra. Ele está estudando várias coisas para reverter a idade dele, uma série de coisas. Tem muita gente que acha que ele é meio maluco e tal, eu gosto bastante das coisas dele. Algumas coisas eu acho que ele é meio radical. Mas ele fala que ele gasta não sei quantos milhões de dólares, né, por mês ou por ano lá para pesquisa nas próprias atitudes dele, no próprio corpo dele. Ele fala que o sono é uma das coisas mais importantes que você pode ter, e de graça, né? Qualquer pessoa pode fazer. Então, quer ter mais clareza mental? Tem uma rotina de sono saudável, para você fazer uma boa higiene do seu sono, isso vai regular os seus hormônios, vai regular o seu metabolismo, e sua vida sempre vai ser muito, muito melhor. Vai por mim, foi por isso que eu coloquei isso aqui em primeiro lugar, porque isso afetou demais a minha vida, né? Eu quero que você entenda que isso é extremamente importante para você. A outra coisa que atrapalha a nossa clareza mental nós estamos consumindo demais e produzindo de menos. Nós estamos consumindo demais e produzindo de menos. Principalmente para quem trabalha, né, com negócios na internet, que você tem que produzir conteúdo, você tem que fazer uma série de coisas. E o que a gente faz é consumir mais conteúdo, né? A gente está consumindo sempre o feed de notícias lá do Instagram, vendo notícias políticas, vendo um monte de coisa. Quando não, a gente está vendo, né, os noticiários da televisão e, enfim. Isso não faz nada bem para a gente, porque isso mata a nossa criatividade. Então, você quer ter clareza mental? Produza. Né? Eu tenho o hábito de leitura e de escrita. Eu faço questão de escrever os meus textos, né, os artigos que eu coloco no blog, ou os roteiros que eu vou fazer aqui nesses vídeos. É óbvio que eu utilizo algumas coisas como inteligência artificial para me dar ideias, né, de pontos de roteiro, ou de textos, ideias, né, de assuntos que eu devo abordar. Mas eu faço questão de escrever, porque isso me dá clareza mental, isso me dá poder de síntese, isso me dá um poder que poucas pessoas têm. Vocês não têm noção o poder que você tem quando você tem o hábito de você escrever. Você consegue se comunicar melhor, você consegue concatenar ideias. Os pensamentos acelerados acabam, né, se reduzindo. Você se torna uma pessoa diferenciada, com toda certeza. Principalmente nessa era que está todo mundo utilizando a inteligência artificial. As pessoas estão ficando burras, as pessoas estão ficando ignorantes, né? Já fizeram vários testes, né? A atenção das pessoas está diminuindo, né? A cognição das pessoas está diminuindo. As pessoas estão entendendo menos problemas simples por conta da inteligência artificial.
Então, não que é óbvio, você pode consumir coisas, você pode se entreter, não tem problema nenhum com isso, mas produza mais, escreva mais, produza mais conteúdo, enfim, mesmo que você não trabalhe com produção de conteúdo, mas produza, né, consuma menos e produza mais, queira ter mais clientes. Com isso você vai começar a entender aquilo que realmente é importante. O que eu devo fazer para vender mais? O que eu devo fazer para me comunicar melhor? O que eu devo fazer para conseguir mais clientes, para ter mais clientes para os meus negócios? É isso que você deve se preocupar. Quando você faz isso, você tem uma clareza mental muito maior, porque você está preocupado, você está focado em certas coisas. E as pessoas estão perdendo isso. Tenho visto, assim, é bizarro, em questão de 2 ou 3 anos, às vezes nem isso, né, como a sociedade tem se transformado, como a sociedade tem, né, produzido pessoas que não têm esse tipo de capacidade de focar, né, simplesmente de produzir. As pessoas estão deixando de produzir. Isso vai ter uma série de consequências no futuro. Né? Não queira isso para a sua vida. Produza mais e consuma menos. Essa é a segunda coisa que eu preciso passar para você. Terceira coisa, você tem que concordar comigo, não é possível que você não vai concordar comigo. Gente negativa, pessoas negativas que estão à nossa volta, bloqueiam as nossas ideias criativas. Você não consegue ser uma pessoa criativa, você não consegue ter clareza mental se você está do lado de pessoas negativas. Pessoas que estão sempre reclamando, elas sugam a sua energia, é bizarro. Eu tenho para mim, eu acredito que pessoas que têm essa aura negativa, eu acho que a aura negativa ela é mais forte que a aura positiva no sentido assim, quando a gente está perto de pessoas boas, de pessoas com grande energia, a gente fica bem também, né? Mas o impacto de uma pessoa negativa, eu acredito que é maior que o impacto de uma pessoa positiva. A pessoa negativa ela tem a capacidade de sugar muito mais do que uma pessoa positiva tende a acrescentar em você. Então tome muito cuidado se você quer ter uma clareza mental bacana, se quer agir de uma maneira mais inteligente, se você quer ser uma pessoa mais próspera, se você quer ter relacionamentos melhores. Tome muito cuidado com o tipo de pessoas que você se relaciona, com o tipo de pessoas que você permite entrar dentro da sua casa, com o tipo de pessoa que você permite que meta o bedelho na sua vida. Pessoas negativas, elas bloqueiam, né, a nossa mentalidade, né, a nossa criatividade. Você precisa, talvez, tomar decisões drásticas, né, de realmente bloquear, né, certos tipos de pessoas, né, de não permitir realmente essas pessoas na sua vida, na sua família, se você quer ter uma vida mais legal. Então, toma muito cuidado com isso também. Quarta coisa, isso tem a ver com essa neura, né, para produtividade. Excesso de meta pode estar te travando. Tem gente, e eu não sou contra ter meta, muito pelo contrário, você precisa ter metas, né? Metas a curto prazo, metas a médio prazo, metas a longo prazo, metas grandes, metas pequenas, é importante a gente ter metas. O grande problema, no meu ponto de vista, se você não concorda comigo, deixa aqui nos comentários que eu vou brigar com você, porque eu estou certo, você está errado, estou brincando. Mas por favor, deixa nos comentários aí se você não concorda comigo. Que quando a gente às vezes acorda, e tem gente que é assim, né? O cara tem 10 metas para cumprir antes do café da manhã, porque ele é uma máquina de produtividade. Quando eu vejo esse tipo de pessoa, ou a pessoa realmente consegue fazer, ou é uma pessoa completamente fora da curva, ou é uma pessoa que vai acabar sendo internada no CAPS em, sei lá, em 3 meses. Porque é humanamente impossível você ser um ser humano normal, você acordar com 10 metas para você fazer antes do café da manhã. Tem gente que tem, sei lá, dezenas e dezenas de metas para fazer no dia. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter metas grandes, gosto de ter metas menores, né? Metas de pequeno, médio e longo prazo, né? E cumprir algumas metas ao longo do meu dia. 3 grandes coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, era uma meta de ontem. Eu já sabia que eu gravaria esse vídeo hoje. Eu dei uma olhada ontem, vou falar sobre essa questão de clareza mental. Então a minha meta é, no momento que eu estou gravando este vídeo, gravar este vídeo. Tem outras metas que eu preciso fazer. Ir à academia, consumir tal, comer tal coisa. Né? Tudo isso daí são metas. Poxa, Thiago, mas são metas tão pequenas, mas não deixam de ser metas. Né? São pequenas coisas apenas. Quando a gente tem muitas metas para a gente cumprir, a gente acaba
tirando, né, a nossa clareza mental. A gente acaba inundando o nosso sistema, tanto o sistema nervoso, como o nosso sistema imunológico, como uma série de coisas, a gente sobrecarrega tudo isso e a gente acaba ficando esgotado. A gente chega no final do dia, a gente não quer, sei lá, fazer mais nada, quer simplesmente desmaiar ali, a gente às vezes acaba tendo um sono prejudicado. Não esqueça o poder da gente dormir para a gente conseguir ter clareza mental. Então tenha metas, sabe? Mas eu não estabeleceria mais do que 3, 4 grandes metas para você durante o dia, tá? Se são esse tipo de meta que a gente tem, né, durante o dia. Pequenas coisas, beleza, coisinhas que você sabe que você precisa fazer. Mas não queira se inundar de metas, só vai estar se enganando e vai diminuir sua clareza mental. E a quinta coisa que eu deixei para anotar aqui, por que muita gente fica com problema, né, de clareza mental, que a gente espera a gente se sentir pronto para a gente poder agir. E a gente tem que entender que a clareza mental, isso é muito importante, pessoal. A clareza mental, ela não vem antes da gente agir. Ela vem enquanto a gente está agindo. Então, quando a gente espera a gente se alinhar emocionalmente com o universo para a gente poder fazer as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer, é como se fosse um auto-engano disfarçado. Nunca vai acontecer, né? A gente nunca vai estar pronto. A gente fica pronto fazendo, a gente fica pronto caminhando, né? Porque quando a gente está andando, quando a gente está caminhando, quando a gente está indo para frente, parece que a mente vai limpando, parece que os horizontes vão se abrindo. Tanto é que às vezes a gente estabelece coisas para a gente poder fazer, nós vamos fazer dessa maneira. E a gente começa a fazer e as coisas mudam. Porque enquanto você está fazendo, novas ideias vão surgindo, né? Se você tem essas clarezas de ideias, se você dormiu bem, né? Se você tem poucas metas, você cumpre as metas, mas são poucas coisas, tudo isso que a gente já falou. Se você está, né, com uma acuidade mental bacana, conforme você vai caminhando, ideias vão surgindo, pessoas vão conversando com você, você vai pescando uma ideia aqui, outra ali, as coisas vão acontecendo. Então não espere você estar pronto. Independente do que você queira fazer, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, algum projeto que você queira fazer, começa. Mas eu não tenho todas as respostas ainda, Thiago, eu não sei direito como fazer. Só começa, essas respostas vão acabar surgindo para você. Todas as grandes pessoas que eu conheço, grandes pessoas que eu digo assim, personalidades mesmo, pessoas que eu convivo, pessoas que eu leio biografias, são pessoas que começaram a fazer coisas sem ter as respostas. Ou tinha algumas pistas apenas, né, e começaram. Né, e durante o processo, durante a caminhada, as respostas foram aparecendo. Mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver atento, se você tiver clareza mental. E para você ter clareza mental, você precisa fazer todas essas coisas que eu disse aqui no vídeo. É claro que existem outras, mas acho que foram as coisas que foram importantes para mim, principalmente a questão de dormir, principalmente a questão do sono. E eu quero compartilhar essas coisas com você para que você consiga também ser uma pessoa mais assertiva, você consiga ter sucesso nas coisas que você se propõe. E se você concorda, né, com essas coisas, deixa aí no comentário para saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? E a gente se vê na próxima. Forte abraço para você.